Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Niterói, é com muita alegria que estamos aqui para compartilhar esse estudo sobre a diversidade dos dons. Quero convidar os amados para que leiamos a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, de 4 a 13. 1 Coríntios 12, de 4 a 13. Diz-nos assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que abençoe-nos aqui, abençoe também os nossos queridos professores, a direção da escola, abençoe os alunos, abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, e dá-nos da tua paz. Nós oramos pedindo que o teu Espírito nos fale ao coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, o que é o dom espiritual? Schwartz define ou conceitua o dom espiritual da seguinte forma: um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Então nós notamos nessa definição de Schwartz que um dom é uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo aos membros da igreja. E isso tudo de acordo com a graça de Cristo, e não tem outro propósito a não ser usado para a edificação da igreja. Na revista Compromisso que estamos estudando deste trimestre, nós temos a lição 10, cujo título é A Diversidade dos Dons Espirituais, tema este que tratamos a seguir. Temos algumas observações inicialmente. Elas são: primeira, os dons espirituais dos crentes, ainda que sejam diferentes uns dos outros, são todos úteis para que juntos possamos trabalhar para servir a Deus e aos outros. Então, os dons espirituais dos crentes, eles têm esse propósito, trabalhar para servir a Deus e aos outros. Se nós quisermos na Bíblia, nós encontramos a descrição disso em Romanos 12, 4 a 5. A outra observação que precisamos inicialmente é que muitos cristãos desejam que Deus lhes revele seus dons espirituais, mas não estão interessados em segui-lo. E nós sabemos que os dons espirituais não são dados para aumentar a nossa glória, não. São dados para que a glória de Deus se torne conhecida. Então, os dons não são dados para que nos gloriemos, mas é para que a glória de Deus seja conhecida. Prosseguindo, nós aqui anotamos o seguinte: embora tenhamos liberdade de pedir
por um dom específico, isso não quer dizer que seremos agraciados com ele, pois o Espírito Santo nos concederá dons que sejam úteis na igreja e não para nossa promoção, não para nossa glória, como já falamos anteriormente. Agora vamos ver Romanos 12:6. Nesse versículo, Paulo faz referência a vários dons recebidos de Deus para os membros da sua igreja, pela sua graça em Cristo, para que eles, sendo muitos, mas de um só corpo, possam servir uns aos outros e a Deus com seus dons e talentos. Esta é a interpretação que temos aqui de Romanos 12:6. Se nós formos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios e observarmos os capítulos 12 e 14, vamos ver que esses capítulos constituem um só argumento quanto aos dons. Talvez os coríntios tivessem indagado sobre a grandeza relativa e que alguns deles se orgulhassem dos dons que exerciam como se fossem mais importantes do que os concedidos a outros. Veja que os coríntios sempre tinham problemas, e o problema deles era, em outras palavras, o orgulho, porque achavam que tinham mais dons que os outros. Quando chegamos a 1 Coríntios 12, de 1 a 31, nós aprendemos ali que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Paulo fala dos dons do Espírito distribuídos a cada um conforme seja útil à igreja, composta de seus membros, que atuam coletiva e individualmente como partes do corpo. Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 31, fala que os dons são para a edificação da igreja ou do corpo de Cristo. Quando chegamos em Efésios 4, nós temos aqui a seguinte análise. Nós temos que verificar que Efésios 4 são exortações aos deveres cristãos apoiados em nossos privilégios cristãos, unidos em um só corpo, embora variando os dons concedidos aos vários membros, para que se possa chegar ao homem perfeito em Cristo Jesus. Então, Efésios 4 vai nos mostrando que se compõe aqui em exortações aos deveres cristãos. Nós temos que ter todo o cuidado nesse sentido e ver que o Espírito Santo nos dá dons para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós sejamos como o Senhor. Isso é difícil, mas é possível para possuir o caráter de Cristo. Nós passamos agora para o primeiro ponto de nossa lição, que fala sobre a diversidade dos dons dentro do corpo. Nós sabemos que a diversidade é difícil, porque nossa tendência é tentar colocar todo mundo nos mesmos moldes, em vez de aceitar cada um como Deus o fez. A diversidade, além de ser difícil, ela é dinâmica. Ela traz uma dinâmica à igreja, oferecendo um grande potencial para o ministério e para o testemunho. Deus fez cada membro diferente, com diferentes dons, de forma que ele pudesse usar cada um de modo diferente para alcançar diferentes tipos de pessoas para Cristo. Essas observações são nos dadas por Daryl Robinson, que escreveu o livro Igreja Celeiro dos Dons, foi publicado pela Juerp no ano 2000. Agora, vejamos outro aspecto. Vejamos o que outros comentaristas falam a respeito dos dons. Começamos com Isby. Ele diz que isso ajuda a explicar porque algumas igrejas e outros ministérios cristãos morrem, enfraquecem. Não há diversidade suficiente para impedir que a unidade se transforme, ele diz aqui, em uniformidade. Então as igrejas enfraquecem porque não há essa diversidade suficiente para impedir, não é, os problemas, para impedir, como ele diz aqui, que a unidade se transforme em uniformidade. No entanto, a diversidade não controlada pode até destruir a unidade. Tem-se então aí uma espécie de anarquia.
vemos que em 1 Coríntios 13 está o equilíbrio entre a unidade e a diversidade, que é proveniente da maturidade cristã. Da maturidade cristã. Então, analisando esse ponto, a diversidade dos dons dentro do corpo de Cristo, vemos isso. Agora, vamos para o segundo ponto, a diversidade dos dons e a lista dos dons. O escritor Michael Green traz uma lista que Paulo propõe nos capítulos 1 e 2 de 12 de 1 Coríntios. Então, vejam os queridos alunos e queridos irmãos, queridos professores, quais são as listas. A primeira delas está em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Então, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. A segunda delas está em 1 Coríntios 12, 28. E a terceira delas está em 1 Coríntios 12, versos 29 e 30. Vou repetir. A primeira em 1 Coríntios 12, 8 a 10. A segunda em 1 Coríntios 12, 28. E a terceira em 1 Coríntios 12, 29 e 30. O que tem nessas listas? A primeira lista contém os 9 dons. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, habilidade para discernir os espíritos, línguas e interpretação. Essa é a primeira lista dos dons. A segunda lista, que está em 1 Coríntios 12, 28, trata do apóstolo, dos profetas, dos profetas e mestres, de operação de milagres, de curadores, de auxiliadores e de pessoas que falam várias línguas. Apóstolos e mestres administradores também estão nessa lista. Interpretação de línguas, fé, discernimento de espírito, palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria foram retirados dessa lista. Então notem bem essas duas listas, meus queridos irmãos. Mas existe uma terceira lista. Essa terceira lista está em Efésios 4:11. A ênfase nesse texto de Efésios 4:11 é toda no ensino. Toda no ensino. Os dons do Cristo que subiu aos céus para a sua igreja são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Todos são chamados para equipar os cristãos para o serviço. Então, quem ensina e deve ter como modelo o Jesus, que é mestre por excelência. Quem ensina deve confiar no Senhor, que não vai só passar conhecimentos, mas vai compartilhar aquilo que recebeu do Senhor para os seus alunos. Vamos passar para o ponto 3. O ponto 3 diz a diversidade e as manifestações dos dons espirituais. Quando nós lemos na Bíblia, 1 Coríntios 12, 8 a 11, nós encontramos uma palavra pequena chamada carismas. Os carismas são manifestações do Espírito. Engraçado que aqui em Niterói nós temos um bairro chamado Charitas ou Caritas. Caris é a graça. Então, voltando aqui, essas carismas são manifestações do Espírito Santo? Agora, perguntaríamos, todas as pessoas têm dons espirituais? Nem todas têm, mas todos os cristãos sim. Então a pessoa que não tem Cristo, ela não tem dom espiritual. Mas o que se converteu, que é de Cristo, tem pelo menos um dom. Que cada cristão tem pelo menos um dom espiritual, segundo 1 Coríntios 12, 7 a 11. Lá nós aprendemos isso. Depois os queridos podem verificar esse texto. Deus não lhe dá dons como recompensa pela sua firmeza de caráter ou maturidade espiritual, não. Ele dá dons somente em virtude da graça, da maravilhosa graça, da preciosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem se afasta da comunhão cristã não pode pôr em prática os dons da forma como Deus planejou. De jeito nenhum. Quem se afasta vai perder essa oportunidade, não é? Mas vamos prosseguir. Falar agora do item 4, que é a diversidade dos dons espirituais em si. Quais são os dons espirituais que a Bíblia nos apresenta? O primeiro deles é a profecia. Está em Romanos 12, 6
e 1 Coríntios 12, 10. Esse dom da profecia é a capacidade inspirada pelo Espírito de perceber claramente a vontade de Deus como é revelada na sua palavra e de declarar com simplicidade a mensagem de Deus de tal maneira que os salvos sejam edificados em sua fé e os perdidos sejam levados à conversão, a converter-se a Cristo Jesus. Quem nos ensina isso é J.D. Cray no livro O Espírito Santo na Experiência Cristã, publicado pela Juerp em 1978, no Rio de Janeiro. Então, repito, o dom da profecia é a capacidade, inspirada pelo Espírito, de perceber claramente a vontade de Deus. Precisamos ter isso em mente. Mas a vontade de Deus, de qualquer forma, não. Como ela é revelada na Bíblia, na palavra de Deus. E de declarar esta mensagem para que os crentes sejam edificados, para os que não são do Senhor, os que não se converteram, possam chegar a entregar o coração a Jesus. Esse é o primeiro dom que a Bíblia nos apresenta. O segundo é ministério ou serviço. Está em Romanos 12, 7. Repito, Romanos 12, 7. É interessante que esse dom, ele tem um objetivo que nós queremos destacar aqui agora. O objetivo dos dons do Espírito é equipar os crentes para prestarem serviço aos outros. Então, cada crente é equipado para exercer esse dom do serviço ou do ministério aqui chamado. Cada crente deve prestar serviço aos outros. Cada crente deve ajudar o outro, deve socorrer o outro, deve estar junto do outro, deve encorajar o outro e assim por diante. Passemos para o outro dom. O outro dom é ensinar. Já falamos um pouco sobre esse dom, mas voltamos aqui. Em Romanos 12, 7. Esse é um dom básico e indispensável à obra secular da igreja. Seu exercício constitui solene responsabilidade. Vejam só, a igreja pode ter um colégio, uma faculdade, é a obra secular da igreja que estamos falando, um seminário, e aqui nós temos seminário. Então, estamos exercendo o dom do ensino. O dom do ensino. A palavra que nós temos no Novo Testamento para o mestre é muito interessante, didáskalos, que deu origem à didática. Então, os que ensinam, eles são os didáskalos, os que ensinam a palavra de Deus. Agora, passemos para o outro dom, exortação. Exortação está em Romanos 12, 8. É a capacidade outorgada pelo Espírito de tomar lugar junto de outrem em amor cristão. É para encorajar, aconselhar, confortar, exortar ou defender, conforme as circunstâncias o exigirem. Exortar não é zangar com outra pessoa, não é brigar com outra pessoa, é encorajar essa pessoa, é aconselhar, é confortar, é exortar ou defender a pessoa. Não é? Tem gente que pensa que exortar é passar sabão nos outros. Não é isso, não. É exatamente o contrário, é encorajar, é aconselhar aquela pessoa. Às vezes na igreja nós temos uma pessoa que precisa de conselho, a gente não pode brigar com aquela pessoa, tem que aconselhar, ajudar. Outro dom é liberalidade em dar. Esse dom aparece em Romanos 12, 8 e 1 Coríntios 3, 3. É interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos alguns exemplos de pessoas que praticaram esse dom. Por exemplo, aquela viúva referida em Marcos 12, 44. Temos o exemplo de Barnabé e de outros anônimos mencionados em Atos 4, 32 a 37, e dos crentes pobres da Macedônia, citados em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Então, liberalidade em dar. Tem gente que tem esse dom, que entrega para o Senhor e entrega dinheiro, entrega bem e abençoa outra pessoa ou a própria igreja. Temos outro dom, dom de liderança. Esse dom está em Romanos 12, 8. É definido como a capacidade dada pelo Espírito para presidir e dirigir os outros.
é um dom que deve ser escrupulosamente preservado da tendência carnal para dominar. Então, liderar não é dominar, não. É aquela capacidade dada pelo Espírito de presidir, de dirigir os outros, mas não é de dominar os outros. Porque aí a gente vai para a carne, e Deus não quer isso. Mas nós podemos prosseguir? Vejam que algumas pessoas têm esse dom de liderar. Conta-se a respeito do pastor batista norte-americano Martin Luther King Jr., que seu dom de liderança estava baseado em sua autoridade pessoal, do qual testemunhavam quase todos os que encontravam. Então o dom de Martin Luther King de ser líder estava ali concentrado, baseado na sua autoridade pessoal. E as pessoas testemunhavam que ele tinha essa autoridade pessoal dada pelo Espírito. Isso quem conta é Schwartz no livro Teste dos Dons. Outro exemplo vem do pastor Paul Jung-Cho, ou David Jung-Cho. Diz que ele possui o dom de liderança, que o ajuda muito. Paul Jung-Cho é pastor de uma das maiores igrejas lá na África, na Coreia do Sul. Agora, outro dom, usar de misericórdia, também em Romanos 12:8. É um dom bem apropriado para os médicos cristãos, para as enfermeiras, para os assistentes sociais, mas que se pode manifestar também em qualquer crente, como o Espírito determinar. Segundo 1 Coríntios 12:11, deve ser sempre exercido com alegria. Aqui na igreja nós temos a Ação de Jesus Transforma e nós convidamos médicos, enfermeiros, assistentes sociais para participar. Que alegria é poder usar esse dom para curar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Temos o outro dom, esse é mais difícil, é o dom do celibato. Está em 1 Coríntios 7, de 1 a 7. Esse dom é a capacidade dada pelo Espírito para uma pessoa permanecer sem casar e ao mesmo tempo viver uma vida de pureza. Notem bem, não é a pessoa sem casar que vive uma vida irregular aí fora, não. É a pessoa que recebeu essa capacidade do Espírito. Nós conhecemos vários que são solteiros e são fiéis ao Senhor. Graças a Deus por isso. Temos outro dom, a palavra de sabedoria. Está em 1 Coríntios 12:8. Esse dom é um dom indispensável para todos aqueles que estiverem envolvidos no ministério do aconselhamento. Estevão, no Novo Testamento, Atos 6, 9 e 10, teve esse dom. O dom da sabedoria. Não é a sabedoria humana, é a sabedoria dada por Deus. Não é a sabedoria dos filósofos, dos sociólogos, não, dos doutores, não. É a sabedoria dada por Deus. Notem bem que é diferente. A Bíblia chega ao ponto de falar para nós, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Mas vamos para o outro dom. A palavra de ciência está em 1 Coríntios 12:8 e 13:2. Esse dom da ciência é também chamado o carisma, que habilita o crente a pesquisar, sistematizar e sumarizar os ensinos da palavra de Deus. Repito, capacita o crente, que habilita o crente a pesquisar, sistematizar, sumarizar os ensinamentos da palavra de Deus. Palavra de ciência. Aqui quero também chamar a atenção, não é a palavra da ciência deste mundo. Não é a palavra da matemática, da física, do direito, da engenharia ou de qualquer outra ciência. Não, é a palavra da ciência bíblica. É dom que faz parte disso. Temos o outro dom, entre essa lista de dons, tão comprida, né? Mas temos aqui mais um, dom da fé, que é 1 Coríntios 12:9. É o dom que capacita o crente a ter a certeza, não somente de que Deus pode fazer, do que Deus pode fazer e faz, aquilo que ele pede, mas também que, para todos os efeitos, ele já o fez.
Então capacita o crente a ter aquela certeza de que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fará é perfeito. Não é? Quando o Espírito concede esse dom da fé, o cristão ganha ousadia em pedir, em esperar e em considerar já concedido uma poderosa intervenção de Deus, pela qual ele agradece e louva antes que aconteça. Essa é a fé que move montanhas. Que coisa maravilhosa é ter fé no Senhor. Você tem fé em Cristo Jesus? Tem fé nele como seu Salvador? Podemos passar para outro dom. O 12º agora fala sobre os dons de curar, em 1 Coríntios 12, 9 e 28. Pelo que lemos em Tiago 5, de 14 a 16, Tiago 5, de 14 a 16, parece que os dons de curar tinham uma relação muito íntima com o dom da fé e a mútua confissão de pecados. Toda cura é essencialmente obra divina. Nós falamos antes dos médicos. Os médicos prescrevem a medicação, mas quem cura é o Senhor. A gente ora, Deus ouve a nossa oração, se Ele quer curar sem médico, Ele cura. Quantas vezes ficamos doentes e Deus vai lá e restaura a nossa saúde? O dom de curar. Mas passemos para outro dom. Dom de operação de milagres. Esse dom está em 1 Coríntios 12, 10 e 28. 1 Coríntios 12, 10 e 28. Durante a Idade Apostólica, os milagres serviram para autenticar a verdade da mensagem cristã. Isso está descrito no Novo Testamento em Atos 14, 3. Contudo, mesmo naquela idade, na Idade Apostólica, nem todos os crentes possuíam esse dom. Então, nem todos os crentes possuíam o dom de operação de milagres no tempo dos apóstolos. É bom a gente observar isso. Agora, outro dom, discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, 10. Esse é um dom pastoral a ser empregado particularmente na proteção dos crentes imaturos, dos crentes que ainda não cresceram na fé. Exercitando esse dom, os crentes são capazes de detectar a presença de falsos mestres e de determinar com certeza onde reside o erro deles e de advertir o rebanho contra o lobo devorador. Então é um dom pastoral a ser empregado particularmente na proteção dos crentes que ainda estão engateando na fé. O dom que ajuda a gente ver a presença de falsos mestres, daqueles que querem atrapalhar o rebanho de Deus, daqueles que vêm para ensinar falsas doutrinas. Discernir os espíritos. Você tem esse dom? Passemos para outro dom. Variedade de línguas. Nós aqui temos uma situação muito típica. Está em 1 Coríntios 12, 10 e 28. Tenhamos em mente que as Escrituras em nenhum lugar ordenam aos crentes que procurem o dom de línguas. Primeira observação. Se o Espírito soberanamente concede esse dom, aceitemo-lo alegremente e o exerçamos em cuidado e conformidade com a instrução que temos aqui em 1 Coríntios 12, 10 e 28, dada pelo apóstolo Paulo. Se não recebemos esse dom, agradeçamos a Deus por aquele ou aqueles que recebemos e prossigamos na tarefa que nos foi entregue. É muito interessante essa observação. Prosseguir na tarefa que nos foi entregue. Há muitas pessoas que querem usar os dons, mas não para crescer, não para prosseguir na tarefa que foi entregue a ela. Nós não recebemos dons para a nossa glória. Nenhum dom. Os dons são para exaltar, para glorificar o Senhor. Passemos para o outro dom, interpretação de línguas, em 1 Coríntios 12, 10 e 30.
Depois eu peço aos amados que leiam 1 Coríntios 12. Eu estou citando porque o tempo é curto, mas leiam esse texto, 1 Coríntios 12. Esse dom é a capacidade dada pelo Espírito de discernir o significado de uma declaração feita em línguas a fim de comunicá-lo à congregação para edificação de todos, conforme 1 Coríntios 14, 5. Se alguém fala em uma língua, deve orar para que tenha capacidade de interpretar. Mas, se nem ele, nem outro qualquer presente tem o dom de interpretação, aquele que fala em línguas deve conservar-se silencioso na reunião, conforme orienta Paulo em 1 Coríntios 14, 28. Outro dom de apóstolos. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 6. Como disse os prezados, depois leio esses textos, leio 1 Coríntios 12, leio todo Efésios 4. Esse dom de apóstolo é o dom apostólico, assim chamado. Ele está ligado ao id e pregar o evangelho. E Christian Schwartz chega a comentar que esse id está no evangelho ainda hoje. E esse mesmo Christian Schwartz comenta diz, se você descobriu que tem esse dom, faça contato com outros cristãos que também têm o dom de apóstolo, gaste tempo com eles. É conveniente que alguém com esse dom seja bastante flexível em relação ao lugar onde morar. Muito bem. Agora, passemos para o outro dom de socorro. Esse dom está em 1 Coríntios 12, 28, ou no plural, socorros. Esse é o dom espiritual que capacita os crentes a prestar auxílio prático a qualquer que tenha uma carga muito pesada para carregar, ou apanhar ou pegar outro lado torna mais leve a carga. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, não é? Socorrer uns aos outros. Tem gente que tem esse dom. Vê uma pessoa que está em situação difícil, vai lá e socorre. Você tem esse dom? Exerça esse dom. Essa capacidade que o Espírito Santo dá para você. O outro dom é governos. 1 Coríntios 12, 28. Estamos tratando com um dom de liderança, com a capacidade dada pelo Espírito de dirigir, estabelecendo e seguindo uma rota segura e proveitosa através dos obstáculos, dos problemas e dos ventos da oposição. Governos. Nós teremos eleições esse ano. Precisamos orar muito para que aqueles que forem eleitos tenham esse dom de liderança, mas que não seja um dom deles mesmos, seja dado pelo Espírito para cada um que ocupar um cargo. Muito bem. Falamos, portanto, sobre esse dom de governo. Agora falemos sobre o dom de evangelistas. Efésios 4, 11. Parece que esse dom está ao alcance de todo crente que o deseja tão ardentemente que se disponha a pôr em prática as disciplinas espirituais envolvidas no fato de seguir verdadeiramente a Cristo. Então, esse dom de ser evangelista é ao alcance de todos. Todos. Não precisa ser pastor, não precisa ser ministro. Todos nós temos esse dom de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Outro dom que queremos destacar é de pastores e mestres, Efésios 4:11. O dom pastoral sempre exige, como um dos seus característicos essenciais, a capacidade também de ensinar. Pastor deve ensinar, deve pregar. E aqui o texto de Efésios 4:11 traz junto pastores e mestres. Pastor precisa ensinar a palavra de Deus. Os pastores e mestres são um dom do Cristo ressurreto às suas igrejas, para o ministério do seu crescimento qualitativo. Os pastores e mestres devem alimentar o rebanho,
devem guiar o rebanho, devem proteger o rebanho, devem restaurar o rebanho. Isso está baseado em 1 Coríntios 3:2, João 10:3, João 10, de 11 a 15 e Salmo 23. Então, quem tem esse dom deve olhar para aquela ovelha, aquela pessoa que precisa de alimento e socorrer. Deve olhar para aquele que precisa de uma conduta, ser guiado e assim fazer. Deve proteger aqueles que precisam de proteção. Deve restaurar os que precisam de restauração em todos os sentidos. Então, nós temos trabalhado aqui esses dons. Todos somos chamados para exercer os dons espirituais que Deus nos deu. Diante disso, podemos dizer, não há tarefa que seja insignificante e ninguém é de pouco valor diante de Deus. Isso está em Mananciais de Ilustrações, de Moisés Marinho. Repito, não há tarefa que seja insignificante e ninguém é de pouco valor diante de Deus. Se os prezados perguntarem onde nós encontramos várias dessas palavras, eu então fiz uma lista aqui, meus queridos, daqueles livros que sugiro, se puderem adquirir, vai ajudar muito. Primeiro deles é James D. Crane, O Espírito Santo na Experiência Cristã. Esse livro trata do Espírito Santo dentro da nossa experiência, na EBD, na igreja, nas programações da igreja. Foi publicado na JUEP em 1978. O outro livro é do alemão Jürgen Moltmann. Ele trata da igreja no poder do Espírito. E tem um subtítulo aqui que é interessante. Uma contribuição à eclesiologia messiânica, ou seja, a eclesiologia do Messias. Moltmann, nesse livro, ele trata do poder do Espírito sobre a igreja. É muito interessante, se você puder adquirir e ler. O outro livro é Christian Schwarz, que fala dos testes dos dons. Ele traz uma lista de 30 dons espirituais, explicações e testes. Esse livro foi publicado pela Livraria Editora Evangélica em 1997, em Curitiba. E o último livro que eu gostaria de recomendar é de Michael Green. O título é só isso, é o Espírito Santo. Esse livro foi publicado pela Shed Publicações, que era do pastor Russell Shedd, em 2018. Então, quando estudamos a diversidade dos dons, nós precisamos de auxílio e nos apoiamos aqui nesses autores para estudar essa matéria tão importante. Nós queremos que o amor de Deus esteja sobre você, que a graça de Jesus esteja sobre você, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. E ao estudar a diversidade dos dons, que cada um de nós coloque o seu dom à disposição do Senhor. Não esconda o seu dom. Coloque à disposição do Senhor. Você pode dizer, mas eu não sei qual é o meu dom. Olha, Senhor, Deus vai mostrar. Existem vários dons, como citei aqui. Leia 1 Coríntios 12, você vai descobrir qual é o seu dom. Preste bastante atenção. Leia 1 Coríntios 12, você vai descobrir qual é o seu dom. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a escola dominical, bíblica dominical de nossa igreja. Que Deus abençoe os professores, a direção da escola. E que Deus abençoe os nossos queridos ouvintes, os nossos amigos que estão conosco nesta manhã. Que assim seja. Amém.